Queridos, gostaria de meditar com os irmãos um trecho da carta de Paulo a Tito, capítulo 2, o verso 11 ao verso 14. Carta de Paulo a Tito. Eu gostaria que você abrisse, antes de colocar aqui, gostaria que você abrisse sua Bíblia, porque aí você durante a semana pode então estar lembrando de onde foi o texto principal. Paulo diz assim, recomendando a Tito: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos redimir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Você pode dar um amém? Tito foi um desses jovens pastores que Paulo discipulou, ordenou, e ele escreve essa carta a Tito para instruí-lo e instruir a igreja que Tito estava pastoreando, como deveriam se portar. Nesta noite, não sei se está dando para ver aí, não, pode colocar o texto, pode colocar. Está um pouco, mas a mensagem dessa noite é: vivendo de maneira sensata, justa e piedosa. Está bem grande aí, né? Sensata, justa e piedosa. Você pode repetir comigo esse tema? Vivendo de maneira sensata, justa e piedosa. É exatamente o que ele fala no verso 12. No verso 14, no verso 11 diz que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E esta graça, nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa. Como eu disse, Tito era um jovem pastor, discípulo de Paulo, deixado na cidade de Creta, com a missão de cuidar e instruir a igreja daquela cidade a viver conforme o padrão do Evangelho de Cristo Jesus. O padrão que ele estava ensinando a Tito para ensinar a igreja, segundo Paulo, se baseia na fé e no conhecimento de Deus. Nós temos uma igreja onde nós temos muitas pessoas novas que estão caminhando conosco, mesmo que você tenha 2 anos na fé, você também ainda é novo na fé. E como nós estamos num tempo, no mundo da cibernética, da informação, não é? Muito ágil, né? Do mundo da internet, chega muitas coisas aos seus ouvidos. E muitas vezes nós gastamos mais tempo ouvindo essas frases de efeito do que lendo a Bíblia, a palavra de Deus. Paulo diz que o padrão é segundo a fé e no conhecimento de Deus. Olha o que diz Tito, capítulo 1. Paulo começa dizendo assim, 1 e verso 2. Ele começa a sua carta dizendo assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Repita comigo: para levar, diga, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Verso 2. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos.
Aqui então se acham duas características fundamentais do povo de Deus: fé e conhecimento. Longe de ser incompatíveis, fé e razão, fé e conhecimento andam de mãos dadas na formação do nosso caráter cristão. A Bíblia, ou o próprio Jesus diz: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. É necessário você basear sua fé no conhecimento. Porque na hora da adversidade, se não houver conhecimento de Deus, você naufraga. Por isso, a vida cristã é baseada na fé em Deus, mas uma fé que foi revelada nas Escrituras, que nos dão base de sustentação da nossa fé. A base para termos uma fé sadia vem do conhecimento que temos do nome de Deus e de seu caráter. Quem é Deus para você? Nós, enquanto criança, quem teve essa oportunidade, conheceu Deus, as coisas de Deus, a partir do que os nossos pais nos ensinam, às vezes da escola bíblica, mas depois você vai se aprofundando você mesmo na palavra, e pelo Espírito de Deus, você vai conhecendo quem verdadeiramente é Deus. Digo com convicção, a maior necessidade da igreja do Senhor é conhecer o seu Deus. Nós estamos servindo a Ele, temos boas intenções, mas está faltando conhecê-lo de perto. E as Escrituras nos revelam quem é Deus. São as Escrituras sagradas, não outro meio. Vou repetir. São as Escrituras sagradas e não outro meio que nos revelam quem é Deus, qual é o seu caráter e qual é o seu plano de redenção para toda a criação. O conhecimento de Deus nos salva, nos cura, nos liberta, nos dá paz e nos dá vida. Deus é a fonte da existência. E quando nós nos aproximamos dele em fé, baseado em conhecimento de Deus pela palavra, nós somos fortalecidos, enriquecidos e abençoados com toda sorte de bênção que já existe nas regiões celestiais. O profeta Oséias, no capítulo 4, verso 6, é um texto muito conhecido. E eu quero dizer que nessa noite, irmãos, essa é uma palavra muito para as pessoas que estão começando sua caminhada de fé e entram em conflitos, entram em batalhas e às vezes em dúvidas, mas serve também para os irmãos. Eu quero dizer que a falta do conhecimento de Deus faz você afundar nas crises da vida quando vem as turbulências. Olha o que diz Oséias capítulo 4, verso 6. O meu povo padece. Numa versão é padece que eu coloquei aqui. Ou o meu povo foi destruído. Em outra versão, está sendo destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, pode ir passando. Eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. É forte. É forte. É muito forte. O meu povo padece por falta de conhecimento, uma vez que abandonaram o conhecimento. Permita-me dizer, nós não investimos durante a semana tempo na palavra de Deus para conhecer a Deus. Nós temos o tempo do mundo todo para trabalhar, ganhar dinheiro, estudar, se esforçar, passar em concurso, mas desprezamos o conhecimento de Deus. Por isso, não é de se admirar que a nossa fé termina sendo uma fé rasa. Por quê? O padrão que Paulo está dizendo a Tito é fé e conhecimento de Deus.
Você pode dizer amém? Você está entendendo até agora? Oséias 6:3 diz assim, Oséias 6:3 diz assim: conheçam o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Está dizendo assim: se vocês buscarem conhecer o Senhor, tão certo como a chuva vai cair nesses dias em João Pessoa, ele virá sobre a sua vida. Ele virá como chuva que rega a terra. Busque o conhecimento de Deus. Mas eu dou um conselho a você: busque primeiramente nesta palavra. Aí você me diz, pastor, mas é muito difícil conhecer a palavra. Combine palavra com oração, e a ação do Espírito vai aí revelando a você segredos insondáveis que doutor nenhum de teologia vai ver nem conhecer. Porque as coisas que não são reveladas, Deus as revelou para aqueles que têm o Espírito do Senhor. Por isso que o Salmo 1 fala de meditação. Meditação é diferente também de estudo. Na meditação é onde você descobre as insondáveis riquezas da verdade e da palavra de Deus. Porque você tira um tempo para meditar e os seus olhos se abrem. É Deus te elevando aos céus ou os céus descendo à terra. A igreja de Deus deve ser o povo instruído e sábio. A decadência moral e espiritual, emocional em quem se encontra o mundo é o resultado direto por rejeitar o conhecimento de Deus. O mundo está como está por falta de conhecimento de Deus. Eu quase pulo esse texto, mas agora eu estou vendo que não é para pular. Romanos capítulo 1, verso 18. Eu vou ler alguns textos aqui. A falta de conhecimento de Deus leva o homem a brutalizar-se. Vou agora ser mais específico. A falta de conhecimento de Deus num lar brutaliza aquele lar. Os relacionamentos, a criação. Verso 18 diz: portanto a ira de Deus é revelada dos céus. Há uma ira, irmãos, que já paira sobre a humanidade. Não pense que não existe. Existe graça, existe ira. Mas essa ira um dia vai se revelar plenamente, quando haverá o juízo final. E isso é palavra que nos ensina. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Verso 21, para adiantar. Portanto, Deus manifestou o seu conhecimento aos homens. Verso 21. Portanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas semelhantes segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Para adiantar, eu vou lá no verso 28. Por terem rejeitado o conhecimento de Deus. Olha o embrutecimento do homem. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, de homicídios,
rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis, embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte. Não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que a praticam. A falta do conhecimento de Deus embrutece o homem, leva o homem a essa condição de depravação total. Por isso que a suprema preocupação do apóstolo Paulo em todas as suas cartas era que as igrejas não se desviassem do conhecimento de Deus revelado no Evangelho. Nós saímos dessa ignorância, irmãos, onde nós estávamos, Paulo diz em outras cartas, e Deus nos transportou para o reino do seu Filho amado, e agora Ele nos ilumina com o entendimento de Deus e da sua glória. Somos o seu povo, somos a sua herança. E em todas as cartas, Paulo se preocupa em que a igreja cresça no conhecimento e na graça do Senhor Jesus Cristo. Conhecimento esse que nos liberta, que nos refina, que nos torna mais educado, que nos torna mais parecido com o nosso Pai. Por isso Paulo vai ensinar o caminho da piedade a Timóteo. E ele vai dizer no verso 5, lá voltando para a carta de Timóteo, ele vai dizer, quando ele diz no verso 1, vou repetir o verso 1, dos irmãos acompanharam o raciocínio, Tito 1:1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade, que conduz à piedade. O conhecimento de Deus conduz à piedade. Tudo que nós lemos agora em Romanos conduz à impiedade. Mas o conhecimento de Deus conduz à piedade. Piedade é vida justa, pia. Pia vem de santidade. O conhecimento de Deus nos molda. Molda nossos comportamentos e nossas emoções, o nosso trato para com nossos irmãos e os nossos contratos nos nossos negócios, nosso relacionamento na casa de Deus, como nós criamos nossos filhos, é vida pia, que vem a palavra piedade. Por isso Paulo vai dizer que o conhecimento de Deus, a fé e o conhecimento da verdade que conduz à piedade. E no verso 5 ele diz a razão porque deixou Timóteo naquela igreja. Verso 5 diz assim: a razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbítero em cada cidade, como eu instruí. Presbíteros são pastores, ou são os ensinadores. Em cada igreja tinha que ver alguém preocupado com a sã doutrina. No capítulo 2, verso 1, ele vai dizer: você porém, está aí no telão, tá? Você porém fale o que está de acordo com a sã doutrina. E ainda, capítulo 2, verso 15. Olha aí como Paulo enfatiza isso a Timóteo. A Tito, é isso, Tito, que você deve ensinar. É isso que a igreja precisa ouvir. A igreja precisa ouvir o que as Escrituras têm para dizer. Por isso ele é enfático. Você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. 2:1, 2:15. É isso que você deve ensinar. Essa carta de Paulo a Timóteo, ela se resume, ela tem 3 capítulos. 3 capítulos. Timóteo não, Tito. Porque eu prego muito em Timóteo. Tito. O primeiro capítulo fala da doutrina e do dever do crente na igreja. O segundo capítulo fala da doutrina e do dever do crente no lar. E o terceiro capítulo fala do crente, da doutrina e do crente no mundo. Porque nós não somos dissociados dessas coisas. Lá
igreja e mundo. O fundamento deste ensino encontra-se no conhecimento das duas manifestações de Cristo. E aqui eu entro no texto que nós acabamos de ler no início. Tito capítulo 2, verso 11. Todo ensino cristão está fundamentado na primeira vinda de Cristo e na sua segunda vinda, que se manifestará em glória. Entre um e outro, nós estamos fundamentados nessa esperança da futura vinda, na certeza da vinda que já aconteceu. Olha o texto de Paulo, depois que ele faz todo um esboço de recomendações, ele diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Queridos, perceba bem que o verso 11 diz: a graça de Deus se manifestou. Está falando de Jesus. Jesus se manifestou. A graça é o dom de Deus. Ele se manifestou. Mas no verso 13 diz assim que nós aguardamos a manifestação. Finalmente ele se manifestou ou já não se manifestou? Ele já se manifestou, mas como ele prometeu, ele voltará. Ele veio como graça salvadora, ele vai vir em glória. Enquanto ele não vem, estamos aqui, nós temos uma vida delineada como povo de Deus, que não está perdido no contexto da história da humanidade. Nós sabemos de onde nós viemos, nós sabemos o que estamos fazendo aqui e nós sabemos para onde estamos indo. Assim, as duas manifestações têm sentido de salvação. A graça de Deus se manifestou salvadora. Fala da primeira vinda de Cristo como homem. Fala da cruz, fala da ressurreição. E o que estamos esperando é a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador. Fala da segunda vinda de Cristo Jesus. A primeira vinda de Cristo fala da manifestação da graça. A segunda vinda de Cristo fala da manifestação da sua glória. E aquele que prometeu que enviaria seu filho e cumpriu, e prometeu que seu filho voltará, ele é fiel para cumprir. Jesus vai voltar. Verso 12 agora, Paulo introduz de uma forma assim, até em certa inusitada. Ele diz assim, falando da graça que se manifestou, verso 11. Verso 12 ele diz: ela nos ensina. Ora, como ela nos ensina? A graça nos ensina a manifestação de Cristo na sua primeira vinda em carne. Nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. É certo que a graça veio, se manifestou, e agora ela torna-se para nós como um mestre, na figura de um mestre. A graça não apenas salva, mas encarrega-se de nos instruir. Toda essa instrução baseia-se na vida, no ministério e nos ensinos de Jesus Cristo. A graça nos ensina a renunciar a toda impiedade, a toda forma de mundanismo, e a viver na presente era de forma justa, sensata, justa e piedosa. No capítulo 2, verso 11, Paulo diz: é certo que a graça não veio existir somente quando Cristo veio. Deus sempre foi gracioso, pois a Bíblia o chama o Deus de toda graça. Mas quando Ele se manifestou a salvação, redenção para toda a humanidade. Por isso, toda essa instrução baseia-se na primeira vinda de Cristo,
que levanta para si um povo seu, zeloso e de boas obras. O que esta graça nos ensina? Assim a graça nos disciplina a renunciar à nossa velha vida e a viver uma nova vida, a passar da impiedade para a piedade, do egoísmo ao autocontrole, dos caminhos desonestos a uma conduta reta e justa para com todos os homens. Foi com esse propósito que a graça de Deus se manifestou. A graça de Deus não se manifestou apenas para libertar você de uma condenação futura do inferno. Ela libertou, ela veio para nos resgatar, para levantar sobre a terra um povo seu, zeloso e de boas obras. Não foi apenas para me livrar do inferno. O propósito de Deus era levantar uma família que tivesse a característica dele, a cara dele, fosse semelhante a ele. É o resgate da imagem e semelhança de Deus. É isso que diz o verso 14. O verso 14 diz: ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática das boas obras. Diga: eu sou um povo exclusivo de Deus. O propósito de Deus era levantar um povo particularmente seu, dedicado à prática das boas obras. Digam: a graça nos ensina. A graça não só nos salva, mas ela nos ensina a renunciar a uma vida de impiedade, para viver uma vida de piedade. Uma vida deixando as paixões mundanas, para viver uma vida sensata, justa e piedosa. Mas o verso 13 e 14 fala agora da outra vinda. Diz assim o verso 13: enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Aqui aparece brevemente, aquele que aparece brevemente na história da humanidade, Jesus, na primeira vinda, desaparece. Mas um dia ele voltará. Ele apareceu em graça, ele vai reaparecer em glória. De fato, essa futura manifestação da glória é o ponto supremo da nossa esperança cristã. Se você não tiver esperança de que Cristo vai voltar em glória, vã é a sua fé. E somos de todos os homens os mais dignos de lástimas. A verdadeira mensagem do Evangelho não pode deixar de anunciar que Jesus veio, primeira vinda, a graça manifesta. Mas não pode deixar de completar a mensagem: ele virá se manifestando em glória. Porque todos aqueles que são curados no corpo hoje, morrerá amanhã. Mas todos aqueles que foram selados pelo Espírito Santo, viverá eternamente com o Pai. Os propósitos de Deus para a minha vida são muito mais elevados do que a minha míope visão humana. Deus tem muito mais para mim. Podemos parafrasear, podemos usar o texto de Paulo a Timóteo, aos Coríntios, quando ele diz: aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não desceu ao coração do homem, é o que o Senhor tem reservado para aqueles que o amam. Nós podemos dizer que Deus tem os planos deles, que são maiores que os nossos, para essa vida, Bruno. E que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, é o que Deus tem preparado para você. Mas eu quero dizer, meu filho, que esse texto está se aplicando às glórias eternas, ao que se revelará um dia. Visto que a igreja precisa voltar a amar a volta de Jesus e dizer todos os dias: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Esses dias, quando eu tirei essas licenças aí, eu tive mais oportunidade de assistir a alguns jornais. E eu não sei para onde vai dar tudo isso. Eu aquieto meu coração lá no sofá e digo: quanto a mim, o que me aguarda é a glória eterna. Porque os homens se armam, os homens rangem os dentes, nações se embrutecem, reinos se abalam, mas o salmista diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus.
Você é a cidade de Deus. Eu vou passar, você vai passar, mas os céus e a terra também vão passar. Mas existirá um novo céu e nova terra. Lá é o meu lugar. Paulo diz que a nossa verdadeira cidadania não está aqui, mas está lá. Não podemos esquecer que o que eu estou pregando aqui é a conduta do crente entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Mas ele não se apega, não se aferra às coisas daqui. Ele caminha aqui com os seus olhos na eternidade. Porque em breve, muito em breve, virá e não tardará. Ele apareceu em graça. Ele reaparecerá em glória. De fato, essa futura manifestação da glória é o ponto supremo da nossa esperança cristã. Eu quero desafiar os nossos jovens a pensarem sobre isso. Vocês têm a vida inteira aí, mas essa vida inteira, em relação à eternidade, vocês estudam isso, é um pontiforme, chamado na física de pontiforme. É um ponto tão pequeno que ele se chama pontiforme. Ele não tem nem forma, não tem nem como. É uma coisa, a minha existência aqui, esse período, seja de 50, 60, 80, 100 anos, é pontiforme em relação à eternidade. Por isso, seja sábio e viva nesse presente tempo de forma sensata, justa e piedosa. Porque o melhor ainda está por vir. Desse modo, Paulo coloca lado a lado os dois marcos que delineiam a era cristã. Nós estamos vivendo, igreja, exatamente entre esses dois eventos. Nós não somos um povo perdido com o que está acontecendo aí. Trump de um lado, não sei quem do outro lado. Irmãos, já aconteceu a Segunda Guerra Mundial. Hitler foi o cara, desapareceu. Não tem nem pó dele. Deus reina soberano, tem o controle da história. Diziam que a igreja nunca ia prevalecer. A igreja sempre prevaleceu e cresce vitoriosamente sobre a terra. É muito confortante saber que você faz parte desse corpo de Cristo que nunca perecerá, mas triunfará eternamente. Desse modo, Paulo coloca lado a lado os dois marcos que delineiam a era cristã. Paulo fala da primeira vinda de Cristo, quando ele se inicia, quando essa era se iniciou. E ele fala da segunda vinda, com a qual ela terminará. A era cristã, ela vai terminar um dia. Ela começa com Cristo ressuscitado e ela termina com Cristo glorificado, voltando para buscar a sua noiva. Ele nos convida a olhar para uma e para outra direção. Paulo nos convida a olhar para trás e para frente, para a manifestação da graça no evento. Para trás sim, olhando para a manifestação da graça no evento da cruz e da ressurreição. Mas Paulo nos convida ao mesmo tempo a olhar para frente, para a futura manifestação da sua glória. Hoje nós estamos aqui para cear com toda a igreja. Todos os meses a igreja faz isso. As igrejas no mundo inteiro fazem isso. Não é de graça. A ceia do Senhor nos reporta para trás e para frente. A gente se lembra dele. Diz assim: façam isso em memória de mim. Mas ao mesmo tempo diz: até que eu volte. Por isso a igreja é um povo que caminha com esperança de que aquilo que aconteceu nos redimiu. E o que acontecerá completará a glória de Deus na nossa vida. A igreja vive nesse intervalo de tempo, irmãos. E às vezes, por não compreendermos isso, há uma agitação dentro de nós. Teologicamente tem um texto, tem um termo que define isso. É o já e o ainda não. Já, mas ainda não. Já sou, mas ainda não sou completamente.
Eu já fui salvo, mas eu vou conquistar o meu galardão. O já e o ainda não, precisa entendermos que é por causa desse momento, desse interregno, desse tempo, que a gente está entre a primeira e a segunda vinda. Você pode entender isso. Eu já fui curado, mas ainda adoeço. Jesus já levou as nossas enfermidades naquela cruz, mas ainda há enfermidade no nosso meio e as pessoas morrem de enfermidade. Deus continua operando agora e amanhã, mas um dia nós seremos completamente curados. Não haverá morte, não haverá doença, não haverá lágrimas. Nesse interregno, nós caminhamos com a esperança de que aquilo que está reservado para nós vai ser nos dado, porque o que prometeu é fiel. Veja o que diz João, 1 João capítulo 3, verso 2. João capítulo 3, verso 2 e 3. Diz assim, você pode ler comigo, todos juntos a igreja? Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, pois o veremos como Ele é. Digam amém. Eu já sou filho de Deus, mas eu ainda não sou totalmente igual a Ele. Eu já sou, mas ainda não. Amados, já somos filhos de Deus, mas ainda não peguei na minha herança totalmente. Ela já é minha, já existe uma escritura que eu tenho herança, mas um dia eu vou botar o pé lá. Isso é o já e o ainda não. E quem nele tem essa esperança? Aí Paulo arremata, ou João arremata, verso 3. Você tem esperança nisso? Todos juntos, leiam. Todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Aleluia. Todo aquele que tem nele essa esperança, purifica-se a si mesmo. Ou seja, vai viver uma vida sensata, justa e piedosa. Porque eu já sou filho de Deus, e eu já tenho herança. Ela não está na minha mão, mas ela já está com a escritura garantida. E um dia eu vou a possuir plenamente. Eu ainda não sou glorificado, mas a promessa já foi dada. Assim como Ele é, eu também serei. Mantenha seu pensamento no Senhor. Devemos viver deliberadamente. O louvor pode se aproximar. Devemos viver deliberadamente à luz do ontem e do amanhã. A ceia do Senhor nos aponta para isso. Precisamos viver o ontem e o amanhã, porque aí você vai saber se portar. A vida tem muitas fases. Tem a fase da bala. A fase da bala é a fase quando você completa seus 25 anos, que você conclui seu curso. Até os 45, você é o bala, é a bala. Você acha que o mundo todo gira ao seu redor. Já está provado psicologicamente e em estudos que isso é um engano. É o sistema que faz com que você pense que você é a bala. Aí depois você chega aos 50, aí começa a amadurecer. E começa a ver que muitas coisas pela qual você sacrificou não valeu a pena. Por isso, nessa noite, não se perca nas fases da vida. Mantenha seu foco no Senhor Jesus Cristo. Portanto, nós, diz Hebreus capítulo 12, verso 1. Portanto, nós que estamos rodeados por tão grandes nuvens de testemunhas, deixemos de lado o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. E corramos com perseverança, olha só, corramos com perseverança a corrida que nos foi proposta, fitando os nossos olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Seja a bala no reino dos céus, que sabe que foi ejetado, e essa bala vai chegar na glória. Devemos deliberadamente olhar para o ontem e para o amanhã. Temos que dizer a nós mesmos com regularidade e convicção. Você tem que dizer isso com convicção.
Cristo morreu, Cristo ressuscitou, Cristo voltará. Pois vivendo desse modo, seremos como diz Tito no capítulo 2, verso 14. Seremos um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Ele vai dizer, irmãos, ele veio, mas nós estamos aguardando a manifestação da sua glória. Enquanto ele não vem, eu quero que vocês saibam disso. Ele se entregou por nós, a fim de nos redimir de toda maldade do coração e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática das boas obras. Bota a mão no peito, irmãos. Diga, eu sou um povo particularmente de Deus. Diga, eu tenho um dono. É Ele. Um povo particularmente seu. A igreja, ela é gloriosa sobre a terra. É um grande privilégio ser povo de Deus. Não há outra coisa mais importante que você possa adquirir nesse torrão de terra e nesse curto intervalo de tempo do que a herança, a convicção de ser povo particular de Deus. Um povo seu. E tudo que Deus espera desse povo é que ele seja dedicado à prática das boas obras, porque dessa forma ele é glorificado. Paulo encerra o capítulo 2 com uma exortação ao jovem pastor Tito. E eu sinto que a igreja precisa conhecer mais da palavra de Deus. Ele encerra o capítulo 2 dizendo isso. Verso 15. É o último capítulo do capítulo 2. É isso que você deve ensinar. É isso, Tito, que você deve ensinar. É isso, igreja evangélica batista, que você deve ouvir. É isso que você deve ensinar. Eu vejo Paulo tomando Tito pelos ombros, chacoalhando ele, dizendo: ei, tem muitas coisas que se pode ensinar. Pode se ensinar sobre sexo, como se lidar bem no casamento, como ganhar dinheiro, como ser um bom profissional, como isso, como criar filhos. Mas Tito, é isso que você tem que ensinar. Jesus apareceu em graça na cruz e na ressurreição. Ele voltará em glória. Namaná chorou manai, namacho cobarranou maramanai. É isso que você deve ensinar aos pastores da igreja, aos líderes de ministério. Eu digo, é isso que se deve ensinar. Paulo vai fazer seu apelo também a Timóteo.
aquele jovem pastor, na sua segunda carta, capítulo 4, verso 1. Pode colocar aí, não está aí no sermão, mas 2 Timóteo capítulo 4, verso 1, ele diz: o Espírito diz claramente, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino. Eu o exorto solenemente. Pode continuar. Pode continuar. Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Pode continuar. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestre para si mesmos segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu o exorto solenemente, pregue a palavra. Ensine que enquanto aguardamos a gloriosa manifestação da segunda vinda de Cristo nosso Senhor, precisamos viver de forma sensata, justa e piedosa. E Paulo arremata: é isso que você deve ensinar. E ele diz mais assim, 2,15 de Tito: é isso que você deve ensinar, exortando-os, repreendendo-os com toda autoridade. Diga comigo: é isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda. Irmãos, olhe, veja bem, rapaz, toma cuidado, porque eu acho que Jesus vai voltar. Não seria bom se você ajeitasse sua vida, não? Ele está dizendo a Timóteo, a Tito: você não ensine como se fossem fatos inexpressíveis. Não ensine isso como se não fosse alguma coisa de valor. Não ensine com timidez ou acanhamento, mas exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade. Porque a palavra do Senhor, ela é viva e ela é eficaz. E é mais penetrante do que a espada de 2 gumes. E ela penetra e divide juntas e medulas, e vai até a divisão das intenções do coração do homem. Prega a palavra com autoridade e com convicção. Quando eu fui ordenado ao ministério pastoral, o meu pastor disse isso a mim: Augusto, nunca pregue dúvidas, pregue convicção. E eu decidi, eu só prego aquilo que eu creio. Por isso que eu prego a palavra de Deus. Você pode ficar em pé. Eu gostaria de voltar a ler com os irmãos 1 João 3, 2, 3. Para você se alimentar de esperança. O 2 e o 3, todos bem juntos, bem forte. No 3, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, pois o veremos como Ele é. E todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é
puro. Dê um glória a Deus. Adore ao Senhor com esta canção.